começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos, amigos, amigas, amigues e todos que nos ouvem. Este é mais um episódio, agora sim, do meu, do seu, do nosso podcast de basquete, o Ed3. Acharam que agora a gente só ia fazer resumindo a rodada, né? Acharam errado. Aqui tem profundidade, aqui tem elenco, aqui tem rotação, meus queridos. Estamos mais uma vez aqui, eu, Rafael Medeiros, com Gabriel Spanger e Michel Braga, para falarmos um pouquinho mais no detalhe de alguns times nesse comecinho de temporada que tem mexido com o nosso coração, tentado ali criar certas empolgações que a gente não pode se deixar levar tanto. Meus queridos, muito bem-vindos, Gabs, Mano Mixel, estamos juntos mais uma vez. Muito Fala, bom dia, galera. Senhores. Fala, Rafa. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Muito bom. Bom, vamos começar este episódio, vamos falar um pouco da temporada regular. Só um pequeno detalhe que a gente não poderia deixar passar jamais. Ontem, dia 1º de novembro de 2021, a NBA completou oficialmente seus 75 anos. A Liga foi fundada em 1º de novembro de 1946 e ontem, né, e até para quem está acompanhando a NBA esse ano e não acompanhava costumeiramente, né, se você olhar em todos os jogos, em todas as divulgações, inclusive nas redes sociais da Liga, esse ano o logo da NBA, né, ele está com um logo de diamante, né, ainda com a foto do Jerry West, porém, em muitos momentos a NBA usando o número 75, referente aos 75 anos, às 75 temporadas desta que é a maior liga de basquete do mundo. Muito bem. Neste Rafa, só curiosidade, desculpa te cortar, o primeiro jogo que teve da estreia da temporada foi Toronto e New York Knicks, né, que agora eram nomes diferentes, e ontem teve exatamente esse jogo. Muito Não sei bem se lembrado. Foi exatamente por coincidência ou programação, mas tivemos o primeiro jogo 75 anos depois aí. Nossa, muito boa, muito boa. Não acho que foi uma coincidência, mas vamos ver, né? Também acho que não. Muito bem, neste episódio falaremos de 4 times que estão aí ou nos empolgando ou gerando muitas dúvidas. 2 times da Conferência Leste, 2 times da Conferência Oeste. Aprofundaremos um pouquinho mais nesses times. O primeiro deles é um time que tem... A gente tinha um certo otimismo, principalmente um de nós aqui tinha um grande otimismo com esse time, e ele vem confirmando esse otimismo gerado, principalmente pela sua grande estrela, Stephen Curry, que está, mais uma vez, arrasando a temporada da NBA, né? Comendo com arroz, feijão e colher a temporada da NBA. Mano Mixel, como está o nosso querido Golden State Warriors, time que atualmente aí vem jogando um basquetebol envolvente e atropelando todo mundo, menos o Memphis Grizzlies, nesse início de temporada? Golden State vai muito bem. Vai até melhor do que talvez esse otimista comentarista que pudesse esperar, né? São 5 vitórias aí nos primeiros 6 jogos da temporada. Como você mencionou, a única derrota foi para o Memphis Grizzlies na prorrogação, num jogo que foi 104-101, ali virando no finalzinho, inclusive que o Golden State teve à frente boa parte do jogo, e que o Ja Morant, que a gente também já comentou aqui no podcast, tá jogando demais e jogou demais de novo e foi decisivo nesse dia. O Golden State, ele vem de um início de temporada bem forte, bem equilibrado desde o começo. Se a gente olhar mesmo na pré-season, o Golden State já vinha muito bem, e venceu até agora, estreou vencendo o Lakers, que a gente pode considerar um grande resultado, né? Apesar do Lakers estar oscilando bastante, eu acho que não é todo mundo que vai conseguir vitórias contra o Lakers, então é um bom resultado aqui, bem expressivo.
Pós isso, jogou o Clippers, que vem mal na temporada, tem perdido de todo mundo e levou de novo aqui, mas aí contra um time que de fato tem oscilado negativamente. Ganhou do Sacramento, do nosso amigo Rafa aqui, para tristeza do Rafa. Ganhou do OKC, que todo mundo está ganhando do OKC, como esperado também. Perdeu para o Grizzlies e ganhou de novo do Oklahoma. O que eu acho que pode ficar aqui de alertas aqui, né? Dessas 5 vitórias, 2 delas são contra o OKC, que é o time mais fraco da NBA, talvez. Não sei se eu posso ter a ousadia de falar isso, mas se não for mais fraco, é certamente um dos 2 ou 3 mais fracos. Que é uma vitória que todos os outros times provavelmente vão conquistar também, a grande maioria dos outros times. Então, assim, é fato que a gente precisa esperar um pouco mais para ver como que o Golden State vai se comportar, principalmente contra adversários de peso. O Golden State, se eu não me engano, ele está no início, nesse momento, no início de uma sequência de 6 jogos em casa. Então, além de tudo, o Golden State vai poder usar os próximos 6 jogos contra Hornets, Pelicans, Rockets, Hawks, Timberwolves e Bulls para ampliar essa sequência positiva. E se a gente for olhar para esses jogos aqui, a gente tem alguns jogos um pouco mais complicados, principalmente Hornets e Bulls, mas também tem algumas oportunidades aqui de continuar criando uma série bem positiva. E aí a gente já começa a chegar talvez num cenário de chegar com 12 jogos, com, sei lá, 9, 10 vitórias aí, que já começa a segmentar, a criar uma campanha que de fato é bem positiva, a depender desse resultado, dos resultados desses 6 jogos. Eu acho que começa a se credenciar de fato como um time que deve ir para playoff. Diferente do ano passado, em que o time ficou ali no play-in, em 8º lugar, e acabou ficando fora dos playoffs aí após os jogos do play-in. Então, assim, é uma temporada que começa melhor pro Golden State, né? E por que começa melhor, né? Começa melhor porque Stephen Curry continua jogando o que sabe, o que é muito. Acho que o Curry, assim, discute-se muito, né? Tem gente que fala que tem gente que chega a falar que ele é o melhor armador da história, o que acho que não é o caso. Enfim, temos um cara aí que fez de tudo ali na armação, que é o Magic Johnson. Mas é fato que ele é um dos grandes armadores da história e talvez o melhor chutador de 3 da história. Continua fazendo isso muito bem, então ele é já, neste início de temporada, o maior pontuador da NBA até o momento. Também é o jogador que mais fez cestas de 3 na temporada atual da NBA, então continua ali deixando muitos pontos por jogo, tá? Se eu não me engano, a média dele está em 28,7 pontos, que é menos do que ano passado, em que ele fez 32, mas ainda assim é uma média absurda de pontos. E ele está tendo um pouquinho mais de ajuda do que ele teve ano passado, né? Acho que os colegas dele de Golden State estão ajudando um pouco mais. Então, a gente tem Draymond Green fazendo algumas boas partidas, a gente tem Jordan Poole, que era até talvez não tão esperado, né? Também tem feito boas partidas aqui, entregou média de 14 pontos por jogo, então também tem ajudado. A gente tem o Iguodala de volta, que mesmo ali não fazendo parte do quinteto inicial, aí tem ajudado também. Tem o Wiggins, tem de novo fazendo uma boa temporada ali, já tinha feito isso ano passado, mas tem feito uma boa temporada aí com 16,2 pontos. Então, assim, o que eu acho que muda do ano passado para esse? Porque não dá para dizer que é o Stephen Curry que muda, porque ele foi espetacular ano passado também. O que muda é que tem mais gente ajudando o Curry. Dessa vez ele está tendo mais ajuda. O time do Golden State ainda tem limitações, obviamente, não é aquele time que já foi. Primeiro porque os anos passaram, depois porque não tem mais Kevin Durant, e depois porque Klay Thompson, que seria aí talvez o segundo grande jogador desse time, e também um chutador de 3 absurdo, ainda está fora. Mas as notícias aí de bastidores reportam que ele está cada vez mais próximo do retorno dele. Ainda é difícil precisar quando exatamente, mas ele deve pegar uma boa parte da temporada regular. E se a gente pensar aqui que exatamente no período da temporada, talvez beneficiado por um calendário um pouquinho mais fácil, talvez,
Mas o Golden State está fazendo um início de temporada muito bom. E tem a oportunidade nos próximos jogos, aí, se aproveitando do fator casa, consolidar esse início de temporada muito bom. Em algum momento, talvez não tão para frente, ele possa ter o Klay Thompson de volta. Eu acho que se desenha uma situação em que esse time deve ir para playoff e talvez vá para playoff com uma boa posição. Quando eu digo uma boa posição, não necessariamente ele primeiro, segundo da conferência, que é onde ele está agora, mas quem sabe entre os 4 primeiros da conferência e tem os primeiros mandos de campo. Então, é um Golden State que se desenha de novo competitivo até para os playoffs. Acho difícil falar do Golden State ainda como um candidato ao título. Talvez se Klay Thompson voltar no seu melhor, que isso também é uma incógnita, né? Depois de tanto tempo parado, é difícil de saber aqui como ele pode ou não voltar aí. Mas se ele voltar no seu melhor, eu acho que é um time que fica muito competitivo e aí talvez sim possa até avançar mais nos playoffs e brigar mais ali na conferência, né? A título até mais de curiosidade do que qualquer outra coisa, né? Se a NBA acabasse hoje, o Golden State se classificaria, se a temporada regular acabasse hoje, né? O Golden State se classificaria em segundo para jogar contra o Timberwolves, supondo que no play-in se mantivessem as posições que estão aqui. O Golden State é mais time que o Timberwolves e deveria chegar pelo menos a uma semifinal de conferência. Claro que a gente tem, por exemplo, ali em 10º Suns, que supondo que a NBA acabasse hoje, seria um forte candidato pelo play-in se classificar e talvez fosse de 10º ele não conseguiria entrar em 7º, né? Mas seria um time para entrar no play-in. E aí se jogar Warriors e Suns, se o Suns estiver bem, a história já é um pouco diferente. Mas dá para projetar nesse momento o Warriors continuando a temporada que está fazendo, eu cravaria o Warriors pelo menos uma semifinal de conferência, com o Klay Thompson de volta. Mais que isso, talvez ainda seja um pouco demais para um time que ainda tem problemas, ainda tem falhas, não tem um bom pivô. Tudo bem que gosta de jogar em small ball, então talvez não precise tanto assim de um bom pivô a partir do momento que o Klay Thompson estiver de volta. Mas, enfim, acho que é um time que ainda tem alguns problemas ali. E, volto a dizer, não é aquele esquadrão matador que já foi, principalmente quando tinha todos esses jogadores mais jovens e quando tinha Kevin Durant, que era covardia, né? Curry e Durant no mesmo time é covardia. A gente tá falando de talvez 2 dos 3 melhores jogadores da NBA na década. Então fica um pouquinho difícil realmente de competir desse jeito. Mas é um time que pode ter tudo aí para voltar. Tá fazendo um começo de temporada bem bacana e tem tudo aí para voltar a disputar aí títulos aí para a torcida de São Francisco ficar animada de novo. Muito bem. Acho que você foi preciso, Marmixo, nessa análise sobre o nosso querido Golden State. Ano passado, Stephen Curry carregou a barca sozinho. Esse ano tem gente dividindo a barca para ajudar ele a carregar essa barca mais para frente. E eu acho que o Iguodala tem um impacto muito positivo nesse time. Consegue rotacionar bem, consegue defender, ajudar na defesa bem. E tem surpresas boas, como o Jordan Poole, que vem também pontuando e ajudando esse time a se manter aí no top 3 aí, pelo menos, da Conferência Oeste. Vamos pular de lado, vamos pular de conferência, porque nosso querido Gabriel Spangler cansou de assistir, nesse começo de temporada, Detroit Pistons e Chicago Bulls. E o Bulls é a sensação da Conferência Leste. Atual primeiro colocado da conferência, o time de Chicago só perdeu um jogo até agora e vem encantando não só os torcedores do Bulls, que estão insanos, mas também vem encantando quem gosta de basquete, quem gosta de assistir um basquete muito bem jogado. Gabriel, o que falar desse Bulls neste comecinho? Óbvio, eu sou uma das pessoas que estou insano. Para mim, eu estou empolgadíssimo com esse Chicago Bulls e quero que esse time siga assim por muito tempo durante essa temporada, porque dá gosto de ver um time com tanta história, jogando tão bem e ganhando tanto, dá muito gosto de ver. Fala, Rafa, falando um pouco de Bulls, acho que só
lembrando um pouco do que aconteceu, né, nessa off-season. Bom, temporada passada a gente tinha Zach LaVine, né, tinha Vucevic no finalzinho, dando aquela pequena esperança ali, talvez, jogadores chaves ali para o time, mas as mudanças na off-season foram reforços que deixam expectativas para um time que tem história e talvez um time mais competitivo aí depois de muito tempo, depois da era Jordan, né? Então, o que aconteceu em off-season? Trouxeram aí Alex Caruso, um dos principais defensores aí da NBA, e muitos falando do nosso caro show aí. DeMar DeRozan, trouxeram Lonzo Ball, que foram reforços críticos aí para essa equipe. O Bulls foi um dos únicos times aí que saíram invictos na pré-temporada, ganhando os 4 jogos. E falando um pouco desse comecinho de temporada, né? Foram 2 jogos contra o Detroit Pistons, e aí são vitórias bem tranquilas aí, que não dá para a gente falar que foi muito difícil. Mas uma curiosidade contra os jogos do Detroit é que foram jogos que o Bulls ficaram abaixo de 100 pontos. Não sei se talvez a defesa do Detroit ali foi um pouquinho diferenciada ali. É bem difícil falar isso com o time do Detroit nesse momento de reconstrução, né? Mas não sei. Ganharam os 2 jogos contra o Detroit, ganhou contra o Pelicans também, que talvez não tão competitivo, ganha contra Toronto Raptors, e aí o único jogo que eles perderam foi contra o New York Knicks, o jogo que o Rafa comentou, não sei se foi agora nesse episódio, no episódio passado, de 1 ponto de diferença, ganha contra o Utah Jazz, e agora é um momento que o Bulls tem para se provar de que vai começar, os confrontos começam a ficar mais difíceis, né? Agora vão ter nessa semana 2 jogos diretos aí, uma dobradinha contra o Philadelphia. Lógico que a gente tem toda a história de Ben Simmons e tem o último jogo do Philadelphia, se não me engano, o Embiid ficou de fora. Vai ter jogo contra o Brooklyn Nets, contra Dallas, contra Golden State Warriors, futuramente ali Clippers e Lakers, mas assim, desses 3 primeiros aí, Nets, Dallas e Golden State, são jogos aí bem mais difíceis do que eles já estão tendo, né? Então, tá na hora de se provar, e eu acredito que, não sei se vão passar o carro em todos igual fizeram agora, porque são times bem complicados, mas a expectativa está bem alta no Chicago Bulls. Na nossa pré-temporada, a gente tinha colocado o Bulls como um time que seria competitivo, e que na nossa visão ali tinha ficado em 6º, 7º lugar, e hoje, na foto de hoje, estão em 1º na Conferência Leste, né? Então acho que foi um início bem rápido, acho que o time se entrosou muito bem. É bem interessante ver esses jogos do Bulls, cara, que você vê as pontes aéreas ali de Lonzo Ball caçando o Zach LaVine do outro lado da quadra, cara, uma visão de jogo do Ball, do Caruso, que, cara, é diferenciado, não é qualquer time que tem um elenco dessa forma, e, cara, vai ser muito competitivo. É um time que volta para playoffs depois, muito possivelmente volta para playoffs depois de muito tempo. Agora não tem exatamente há quanto tempo que eles não entram no playoffs, mas a gente pode trazer essa informação. Mas, cara, vai ser muito competitivo. No momento agora, se tirar a foto agora, é o primeiro da Conferência Leste. E aí, só fazendo o chaveamento aqui, deixa eu pegar a informação igual o nosso querido Mano Mixel trouxe, pegaria, né, contra o Brooklyn Nets se fechasse exatamente agora essa chave. O 8º lugar seria Brooklyn Nets contra Chicago Bulls, já seria um belo de um confronto para início de playoffs, né? Se fechasse exatamente agora. Mas assim, é um time que vai ficar. Acho que dá para apostar que o Nets vai melhorar um pouquinho e vai livrar o Bulls desse desastre que seria vai exatamente. Logo no primeiro chaveamento contra o Brooklyn Nets, eu acho que exatamente dá para jogar Brooklyn Nets ainda para cima. Dúvidas gigantescas sobre Kyrie Irving, né? Mas se ele resolver se vacinar, acho que
fato que o Brooklyn Nets sobe bem nessa tabela, né? Eu acho que até sem Kyrie, o mínimo que você tem que esperar desse time do Brooklyn Nets é ficar entre os 4 primeiros, sem Kyrie. Com Kyrie, ficaria, né? Com Kyrie tem que ser primeiro, segundo, se acontecer alguma coisa muito louca aí nessa temporada como um todo, né? Talvez segundo, né? Porque aquilo que a gente sempre fala, já tem mais idade, talvez eles não vão se focar tanto numa poupar e temporada tudo regular mais. tão longa, mas enfim. Exato, para soltar todo o poderio do time nos playoffs. Mas acho que é isso, Rafa. O Chicago se reforçou muito, se entrosaram muito bem. Acho que a equipe tem aí um elenco muito bem, com boa rotação. Você tem o Vucevic jogando como pivô lá, muito próximo da cesta, como pivô bem dominante, um dos principais da liga. Dessa semana, acho que teve só um desfalque aí do Patrick Williams fazendo uma cirurgia no pulso, e que vai ficar muito provavelmente a temporada regular inteira sem jogar. Então é um cara que impacta ali também no quinteto titular, que pode ser um desfalque ali, mas acredito que o time vai se reorganizar e vai tentar ser menos impactados aí com essa ausência do Patrick Williams. E eu acho que você é menos impactado também porque o Caruso é um grande coringa, né, cara? Exato. O Caruso é um grande coringa. O Caruso vindo do banco ali é um coringa absurdo. Ele te dá possibilidades de jogar em várias posições e isso te permite criar, né, esquemas, formas de jogar diferentes. Então, por exemplo, o Patrick Williams sai, você pode botar o Caruso e jogar num small ball só com o Vucevic de pivô e os 4 abertos para rotacionar. E o Bulls tem feito muito isso, né? Joga a bola para o Vucevic atrai a marcação para dentro do garrafão, de repente ele solta a bola para fora, o Bulls rotaciona, acha alguém muito mais bem posicionado numa bola de 3 e arremessa. Um outro ponto que eu queria destacar muito do Bulls, que a gente já tinha falado, o quanto o Caruso ia contribuir defensivamente. O Caruso não só está contribuindo defensivamente e conseguindo, né, marcar muito bem e roubar bolas, mas isso está potencializando demais o jogo do Zach LaVine, porque agora o Zach LaVine consegue sair naquelas arrancadas malucas dele, pegando uma defesa do outro time desprevenida, porque o Caruso roubou uma bola e entrega para ele para fazer uma ponte aérea, para fazer um passe, etc. A transição muito mais presente, né, cara? E uma transição correta, né? Porque antigamente era a transição do Zach LaVine batendo para cima, né, da defesa, sem ter uma vantagem realmente para cima da defesa. Agora você tem uma vantagem para cima da defesa do outro time. E o último ponto do Bulls para mim, cara, é o que você falou. Lonzo Ball foi contratado pela visão de jogo. Exato. Para achar seus companheiros, para encontrar seus companheiros na melhor posição. E tem feito isso primorosamente bem. O Bulls foi para as playoffs, cara, no último ano, em 2015, na temporada 14-15. Na temporada 15-16 ele já ficou de fora dos playoffs e foi a última época de ouro, assim, do Bulls, que foi a época em que o Derrick Rose estava lá junto com o Tom Thibodeau, e levaram o Bulls aí para momentos ainda de glória, se é que a gente pode dizer assim. Aquela esperança, naquela época. Exatamente. Você falou do Ball, aí só colocando, deve ser de família, né, Rafa? Porque o Sr. Lamelo Ball também, uma visão diferente fazendo esse paralelo com o Hornets. Só não é de família, porque o terceiro irmão é ruim que só de acho, o Liangelo. Vamos falar, o de família que estão jogando atualmente na NBA. Inclusive, não sei se eu estou enganado aí, mas eu acho que eu li uma notícia aí essa semana ou semana passada que Papai Ball falou que esse ano algum dos filhos dele vai ganhar a NBA. Foi. Eu vi também. Algum dos filhos será campeão da NBA. Acho difícil, mas sonhar não custa nada. Sonhar não custa nada. Muito bom. Só uma Ele última... que é pai dos caras deve saber. Como você bem falou, o Bulls tem um calendário muito difícil daqui para frente. Né? São jogos contra Clippers, contra Lakers, contra Golden State, mas esse calendário já começou, né? Nessa última semana, os últimos 3 jogos do Bulls foram 3 jogos realmente difíceis. O primeiro contra Utah, e, cara, o Bulls ganhou de Utah, um jogo super difícil. O Utah tem mostrado uma regularidade
absurda, assim como terminou a temporada passada. Perdeu do Knicks num jogo onde a rivalidade mostrou-se a flor da pele e o Bulls teve a oportunidade de ganhar o jogo com a última bola do jogo na mão, e ganhou ontem do Celtics, numa virada muito boa. Ou seja, dos últimos 3 jogos, o Bulls ganhou 2, perdeu 1 contra 3 adversários difíceis. Se mantiver isso, meu querido, vai ser um time que vai brigar até o fim. E aí eu já emendo, né? A gente estava falando do Bulls, vou falar de Boston Celtics. O time celta que só ganhou 2 jogos, perdeu 5. E um dos jogos que ganhou de um time que o Mano Mixer vai ficar pé da vida aqui comigo, mas era obrigação ganhar, que era o Houston Rockets. Então, das 2 únicas vitórias do Boston Celtics, eles ganharam apenas do Houston, que vem fazendo uma campanha de reconstrução, uma campanha com um time muito novo, que provavelmente vai dar bons frutos lá na frente, mas não é um time para o agora, não é um time para o resultado de agora. E o Celtics, cara, no primeiro jogo contra o Knicks, que foi um jogo que foi para prorrogação, um jogaço para mim, desse comecinho de temporada, foi o melhor jogo que eu assisti, inclusive. O Celtic mostrou virtudes muito boas naquele jogo, mas muito boas mesmo. Um time celta rodando a bola, encontrando o melhor companheiro, defendendo bem. O Marcus Smart, em um determinado momento ali do jogo, cara, sendo um guardião, um grande defensor como ele Jason Tatum e Jaylen Brown pontuando bem, trazendo a bola, mas ao mesmo tempo entregando uma coletividade para o time, que por algum momento a gente pensou, poxa, é outro Celtics. Então, vale lembrar que você falou muito bem da pré-temporada do Bulls, a grande mudança do Celtics foi do banco. Então, o Celtics teve a troca do seu técnico, que era o Brad Stevens, virou general manager do time, assumiu o Ime Udoka, primeiro trabalho do Udoka como técnico, e quando a gente viu o primeiro jogo do Celtics, a gente pensou, nossa, realmente, o cara trouxe uma nova dinâmica de jogo, trouxe um novo Celtics para essa temporada, e o que o torcedor do Celtics olhou, poxa, podemos voltar a sonhar, né? Vale lembrar, galera, o Boston Celtics fez final de conferência contra o Miami Heat na bolha, há 2 temporadas atrás, e não mudou muito, é praticamente o mesmo time, com as suas 2 maiores estrelas. Mas é um time que ano passado decepcionou muito. Porém, depois do primeiro jogo, a gente viu um Celtics igual ao Celtics da temporada passada. Tentando forçar a bola, o Jason Tatum tentando ir para cima de todos os adversários ali, meio que na força, ganhando no drible. E aí fica mais fácil você marcar em teoria, né? Numa noite em que o Tatum não está bem, numa noite em que o Jaylen Brown não está bem, esse time sucumbe porque ele fica dependente desses 2 jogadores criarem seus próprios arremessos, né? E aí começaram as polêmicas do Celtics. Então, nas últimas derrotas do Celtics, na penúltima, inclusive, antes mesmo dessa agora, contra o Chicago Bulls, em que o Celtics ganhava o jogo por 17 pontos de diferença, e acabou levando uma virada, e esses 17 pontos no terceiro quarto, ou seja, já assim caminhando para o final do jogo, e leva uma virada, o Ime Udoka começa, né, a expor coisas que a gente não via mesmo na época do Brad Stevens, né? Então ele vai a público e fala que o time está sem vontade, que os jogadores não têm foco. O Marcus Smart ontem, após a derrota para o Bulls, soltando uma declaração super polêmica em que ele gostaria apenas de jogar basquete, mas que os seus companheiros de equipe, Jaylen Brown e Jason Tatum, não passam a bola. Então, a gente vê que o Celtics, por mais que tenha um talento absurdo com essa dupla, parece que não está encaixado como um time. E o que a gente vê em quadro é exatamente isso. Quando a bola vai para a mão de um dos dois, eles, cara, tentam a jogada em si, não conseguem fazer,
ou quando conseguem, o time consegue competir, consegue brigar por vitórias, mas não é o que tem acontecido nesse começo de temporada. Vou lembrar, o Celtics perdeu 2 jogos seguidos para o Washington Wizards também, e um deles, o Bradley Beal, cara, que é a principal estrela do Washington, nem jogou tanto, não foi o grande destaque do jogo, pontuou pouco e etc. Mas, mesmo assim, o Celtics sucumbiu. E eu não sei, mas o Celtics parece aquele time pálido, aquele time que não quer jogar. Acho até que a declaração do Udoka falando que o time estava sem vontade era uma provocação para que esse time pudesse reagir, pudesse chegar, pudesse fazer algo diferente do que vinha fazendo. Vamos ver, o Celtics tem ainda aí jogos, os 3 próximos jogos, vai pegar o Orlando, depois pega Miami e depois pega Dallas. Ou seja, o Orlando Magic é o time para o Celtic se reerguer, né, para conseguir voltar a vencer. Porém, depois tem 2 jogos dificílimos contra o Miami Heat, que é a atual segundo colocado da Conferência Leste, e contra o Dallas, que começou mal, mas vem reagindo muito bem, já tem mais vitórias do que derrotas, e o Doncic parece que engrenou agora nesses últimos jogos da temporada. Muito bem, falamos de Celtics, falamos de Bulls, falamos de Golden State, agora ambos os 3 aqui falaremos dele, o time mais polêmico, eu acho, que gera mais ouriçadas nessa temporada, Los Angeles Lakers. O que o Leicão está aprontando? Qual a visão de vocês para o time de vovôs do nosso querido LeBron James nesse começo de temporada? Queridos amigos. Porra, acho que o Lakers é aquele time que a gente ficou na maior dúvida, né? Quando a gente falou da off-season deles, apesar de a gente ter colocado o Lakers bem alto na nossa colocação da temporada, lá quando a gente falou de pré-temporada, é um time que tem muitas estrelas e que a gente comentou que demoraria, sim, a se engrenar, a se entrosar, mas a gente comentou, né? É um time, pô, que tem LeBron James, que tem Anthony Davis, que fizeram temporadas absurdas aí, 2 temporadas levaram título, que agora trouxe, pô, o Carmelo Anthony, acho que tem algumas partidas que tá jogando bem, tá fazendo uma pontuação muito interessante, se não me engano, até acima de 20 pontos. Só que a maior dúvida de todas que a gente vai comentar, acho que muito mais no detalhe agora, é o Westbrook, né? Que no episódio anterior a gente falou de Westbrook fazendo um quádruplo-duplo, né? Com muitos e muitos turnovers. O triplo-duplo é de praxe dele, né? A gente vê o Westbrook, o maior triplo-duplo aí da história, mas o quádruplo-duplo é novidade e errando muito, né? Acho que essa que é a maior dúvida, o que está acontecendo, quanto tempo que o time vai engrenar. Apesar de tudo isso, deve ser um time que chega, tem capacidade, tem potencial para chegar em playoffs, não deve ficar fora, mas a dúvida, pô, vão ser super competitivos num playoff, o time vai se engrenar ou vai estar com essas dúvidas, com esses erros, essa falta de entrosamento, né? Acho que a maior dúvida é essa. Quanto que o Westbrook vai começar a ser impactante positivamente na maior parte do tempo, né? Acho que esse é a maior dúvida, o que a gente vai acontecer e o que a gente vai ver. Eu concordo com você, Gabs. Eu adicionaria só 2 dúvidas aqui. Eu acho que o Westbrook é uma grande dúvida e até pelos tempos dele em Houston, eu tenho uma certa antipatia do rapaz, então vou me abster de comentar. Michel gosta. Mas eu acho que tem dois pontos a mais que eu colocaria aqui. Primeiro, aquilo que a gente sempre falou do encaixe, né? De um time que obviamente tem peças que isoladamente têm qualidade, algumas delas uma qualidade absurda, mas a gente tinha dúvidas, como que vai ser para montar uma defesa aqui, como vai encaixar, como que vai entrosar.
E até eu acho que é normal que, por mais que... Não estou querendo dizer que vai dar errado, até eu acho que a gente precisa conceituar, às vezes, quando a gente fala do Lakers, até porque é um assunto que provoca muitas paixões, né? Que o que a gente quer dizer com pode ser que dê errado, assim. Eu não consigo imaginar o Lakers fora dos playoffs. Para mim, o Lakers não dominar a conferência ali, ou pelo menos ficar entre os 2, 3 primeiros, já é menos do que eu esperava. Então, às vezes, quando a gente fala dar errado, às vezes também a gente usa palavras mais fortes, assim, o que eu digo, eu tenho dúvidas se esse encaixe vai possibilitar o Lakers viver todo o potencial que esses jogadores, teoricamente, têm, que deveria colocar ele, mesmo em temporada regular, mesmo com jogadores com mais idade, pelo menos em segundo, terceiro, e como um time extremamente assustador para se jogar contra em playoffs, né? Então, assim, eu colocaria essa incerteza do encaixe e eu adicionaria aqui uma outra incerteza, que é o que a gente até eu mencionei enquanto eu falava, que é a questão da idade dos jogadores e de eventuais lesões ao longo da temporada. LeBron James já ficou fora de jogos na temporada por conta de lesões. De novo, acho que tem um elenco que tem opções o suficiente para continuar sendo competitivo durante a temporada inteira, mesmo com uma ou outra lesão. O caso seria diferente se vários dos jogadores se lesionassem ao mesmo tempo, enfim, alguma coisa do tipo. Mas aí fica o grande ponto, né? Qual que é a estratégia, para mim, muito claramente, do Lakers? Ter um time que vai se acertar ao longo da temporada e vai fazer o suficiente para ficar pelo menos entre os 4, se possível entre os 2 da conferência, porque isso vai dar a vantagem de mando quase pelo menos até a semifinal da conferência, e chegar no playoff tendo superado todas essas questões de qual é o acerto correto, qual é a melhor forma de entrar em quadro, de jogar junto, e com os jogadores saudáveis. Então esse é o plano do Lakers, na minha opinião. E aí os obstáculos são esse acerto correto, por mais que o time eventualmente tenha bons momentos, ele ainda não aconteceu, mas ainda é cedo, tem tempo para acontecer. E aí tem a dúvida, que é o imponderável, que é a questão da saúde dos jogadores. Não dá para saber se eles vão chegar lá sem contusões, se eles vão chegar lá na melhor forma deles. Então, assim, o Lakers fez uma aposta para tentar usar aí as últimas 2 temporadas do LeBron para brigar por títulos. E ele foi agressivo, foi um all-in. Né? Ele foi agressivo no mercado para montar um time que poderia dar a chance de títulos. Porém, todo all-in, toda grande aposta tem riscos. E o Lakers sabe desses riscos também. E a gente vai ter que acompanhar aí na temporada para ter certeza. O começo, por mais que tenha tido, principalmente contra o OKC, uma partida extremamente decepcionante, vamos lembrar que a gente já falou no episódio anterior, 27 pontos à frente, se não me falha a memória, contra talvez o pior time da liga. Você não pode perder esse jogo, é impossível. Né? Se juntar a gente aqui, der 27 pontos de vantagem com o OKC, faltando 2 quartos, a gente consegue segurar a onda aqui e ganhar o jogo. Os caras perderam. Então, enfim, tirando talvez esse jogo, o resto para mim é oscilação natural de um time que está se montando, que tem grandes nomes, mas precisa se achar, não tem um encaixe tão óbvio e tem algumas questões em relação à idade dos jogadores, né? Mas aguardaremos cenas dos próximos capítulos para ver onde esse Lakers vai. E eu acho que o Frank Vogel, o técnico do Lakers, ele tem sido muito feliz, assim, quando indagado sobre por que esse Lakers ainda não deslanchou, né? Óbvio, pairam todas as dúvidas sobre o Westbrook, né? O Westbrook consegue fazer um jogo em que ele é decisivo, vence o Lakers, venceu o San Antonio na prorrogação, muito em função da atuação dele, porém ele tem jogo que ele faz isso que ele fez contra o OKC. Talvez bateu um pouco o coração dele de Oklahoma e não conseguiu arrematar a vitória do Lakers para cima do OKC. Para quem não sabe, o Westbrook jogou muito tempo no Oklahoma City Thunder e inclusive foi MVP de temporada pelo time de Oklahoma. Então, ele oscila demais, né, cara? Então, assim, e aí o Frank Vogel indagado, né? Pô, o que tá acontecendo? Pô, por que o Westbrook oscila muito? E ele fala exatamente isso que você falou, Mito. Fala, cara, olha só, a gente está se encaixando. A gente está tentando achar o melhor
encaixe para esse time, a melhor jogada para esse time, o melhor jeito. Ele fala, eu tenho que colocar o Westbrook em situações em que ele é muito bom finalizador. E a gente ainda não conseguiu colocar ele nessa situação. Vale lembrar que o Lakers sabia que o LeBron James não ia jogar todos os jogos, todos os minutos, como ele sempre jogou em todas as temporadas. E justamente por isso trouxeram o Westbrook. Para que o Westbrook possa ser esse cara que vai carregar o Lakers quando o LeBron não estiver. Né? Acho que o que fica um pouco ainda de incógnita é, beleza, o LeBron não está 100%, né? Teve que sair. Eu ainda sinto falta um pouco do Anthony Davis mais decisivo para esse time. Não tem sido. Eu sinto bastante falta disso. Por mais que tenha contribuído, por mais que não, né, venha jogando bem, mas não é o cara decisivo para esse time. E eu espero que o Anthony Davis seja esse cara. E aí, de novo, eu volto. Será que é o encaixe? Será que é a forma como está jogando? Será que é o Westbrook que tem que encontrar mais o Anthony Davis? Talvez usar mais o Anthony Davis para fazer o pick and roll com o Westbrook e não os pivôs como o DeAndre Jordan ou o Dwight Howard? Pode ser. Será que se o Lakers jogar no small ball com o Davis de pivô, isso pode melhorar? E aí pode trazer o Anthony Davis mais para dentro do jogo? Eu acho que é muita mudança num time para encaixar logo de primeira. A gente falou do Bulls, foi muita mudança e o time está surpreendendo a gente porque encaixou rápido. O Lakers ainda não encaixou, ainda não tem o seu melhor desenho. Eu acho que o Frank Vogel ainda está construindo. E mesmo assim, ainda tem conseguido vitórias, né? Tem mais vitórias do que derrota, está melhor, inclusive, que, por exemplo, Suns, Clippers, que a gente já falou, até o próprio Denver. Em alguns momentos, o Lakers está melhor. Então, assim, é complicado mudar tanto, e eu acho que o Frank Vogel tem sido feliz na calma que ele tem tido para encontrar o melhor jeito de jogar desse time. Se a torcida de Los Angeles vai ter essa mesma calma com ele, eu já não sei. Se o Lakers continuar com uma campanha aí beirando os 50% de aproveitamento ao longo da temporada, eu não sei se o negócio não vai pegar. Mas, cara, de novo, é um timaço. Carmelo Anthony, como o Gabriel falou, tem entrado, tem feito as bolinhas dele de 3 lá do gestinho dele aqui na cabeça. E tem contribuído muito. Mas, cara, é um time que ainda está em muita formação. O Lakers, vale lembrar, teve o mesmo episódio quase de briga aí, que a gente estava falando do Celtics. Houve uma briga entre o Dwight Howard e o Anthony Davis, que, ao contrário do que aconteceu no Celtics, a confusão parece que só aumenta. No Lakers, os caras abafaram, trouxeram para dentro do vestiário, resolveram as coisas e o time voltou a jogar bem. Então, acho que a maturidade desse time, nesses momentos, ajuda. É um time maduro, é um time, né, como a gente já falou, são os vovozinhos do Papai LeBron. Então, os vovozinhos do Papai LeBron, nesse momento em que o time oscila, conseguem agir com mais naturalidade e maturidade do que um time mais novo, por exemplo, como o Boston Celtics, que a gente já falou nesse episódio. É isso. Meus amigos... Acho que só uma última curiosidade sobre o Lakers. Acho que isso não justifica, né? Por causa do nível dos times são completamente diferentes. Mas no jogo de Lakers contra OKC, o LeBron estava de fora, né? Até mesmo pela questão que a gente comentou sobre as lesões. E aí, logo em seguida, eles pegam o Cleveland. E aí o LeBron jogou e eles ganharam também. Acho que, mas se eu não me engano, o Cleveland ficou também em alguns momentos na frente no placar, e foi até um dos pontos que o LeBron comentou, que o Evan Mobley vai despontar futuramente como um jogador super impactante. Então é um cara para a gente ficar de olho. Mas ficou de fora contra o OKC, perdeu, não justifica Lakers contra o OKC, igual o Michel falou, talvez um dos piores, mas como que o impacto do LeBron no time, né? Que o LeBron James causa impacto, acho que em qualquer time, mas concordo com o que você falou, é injustificável, independente de quem estivesse fora, 27 pontos na frente do OKC e perdeu o jogo.
O problema é que hoje você tem dois grandes impactadores, assim, se a gente puder dar esse adjetivo no time do Lakers, que é o LeBron e o Westbrook, na minha opinião. E como o Westbrook ele oscila muito, e o começo das últimas 3 temporadas, o começo de temporada do Westbrook, ele é péssimo, é o que acontece. Você está dependendo de um cara que é cardíaco, né? Altos e baixos. Então... Ser cardíaco é bom, muito bom. Não dá muito. Essa é nova para mim também. Não dá para confiar tanto a galinha dos ovos de ouro no Westbrook, porque ele é um cara que vai oscilar muito. Mas é isso, assim, acho que esse é o desenho do Lakers. Sobre Evan Mobley, cara, acho que em um dos episódios aqui, nossa, nem sei mais o que a gente falou tanto nesse começo de temporada, mas eu falei do Hornets, que o Hornets é um time super divertido de assistir, gostoso de assistir. O Cavs também tem sido um time muito gostoso de assistir. É um time alto para dedéu, assim, com jogadores de ala que poderiam ser pivôs, né? E, cara, o Evan Mobley, ele realmente é um cara diferente, tá? Assim, acho que tem futuro demais na liga, se adaptou muito rapidamente, um belo defensor. Cara, acho que LeBron está certo em sua afirmação. Não, mas imagina se colocando em lugar de Evan Mobley, cara, acabou de chegar, receber um comentário desse sobre nada mais nada menos que LeBron James, né, cara? Como que isso muda também a visão do cara? Muito bem, meus amigos, destaques finais deste episódio. Acho que destaques finais, vamos ver o que acontece nessa temporada, porque início de temporada é difícil, né? Você fala, aquele jogo é uma aposta fácil o time A ganhar e o time A perde. Acho que é bem interessante acompanhar esse início de temporada e não deixar de acompanhar a gente no quinto quarto também, né? Acho que é mais um ponto que a gente está contribuindo aí, estamos trazendo textos aí, acompanhamentos sobre jogos aí no quinto quarto, acho mais uma forma de ver onde a gente está presente. quintoquarto.com.br, né, Gabriel? Exatamente. Bom, é isso aí, galera. Acho que o meu destaque final seria que concordo com o que o Gabs falou, que o começo da temporada tem muito daqueles momentos, não, time A contra o time B, com certeza o A vai ganhar, e aí a gente vê que não é bem isso. E eu acho que a gente está chegando naquele momento em que vai começar a ficar claro, de fato, quem são os grandes times da temporada. Eu acho que mais aí uma meia dúzia de jogos, talvez mais umas 2 semanas, eu acho que o desenho que a gente vai ver, de fato, vai fazer sentido. Claro que muita coisa muda ao longo da temporada, mas de fato a gente vai saber onde cada um desses times está, pelo menos de início. Até agora a gente acaba às vezes tendo uma visão muito contaminada, porque o time ganhou muitos jogos no início, mas aí você vai ver lá, jogou 4 vezes com o OKC, entendeu? Então tem jogou com o OKC com o Detroit só. Então ainda não é uma visão tão clara. Eu acho que mais uma meia dúzia de jogos aí, mais umas 2 semaninhas, acho que vai começar a ficar cada vez mais claro. E a gente vai poder saber quem é quem nessa temporada aí 21-22. Boa, meu destaque final é se ligue aqui nos nossos episódios, a gente vai falar muito sobre NBA ao longo dessa temporada, episódios como esse e o nosso resuminho da semana. Para quem ainda não ouviu, ouça lá, escute os nossos resumos. A gente traz rapidamente em 15 minutos, ou um pouquinho mais em alguns momentos, sobre o que de melhor aconteceu na última semana de NBA e a gente também aproveita para trazer esses episódios mais longos, onde a gente aprofunda um pouco mais em alguns times e alguns fatos que foram relevantes, impactantes neste começo agora de temporada da NBA. É isso, meus amigos. Fiquem em paz, fiquem bem. Um grande abraço a todos e este foi mais um episódio do seu, do meu, do nosso Ed 3. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Até a próxima.